São muitos elementos que fazem a composição da construção da personalidade. Mas eu vou trazer aqui três que são grandes influenciadores e que são de extrema relevância quando a gente fala da construção de personalidade. No eixo X, a gente vai falar um pouco sobre introversão e extroversão. Ora, veja que usualmente não existe um padrão correto, que a gente pode afirmar que este é o modelo de expressão correto, porque isso é muito variável a depender até mesmo da atividade que a gente está executando. Imagine, por exemplo, que você foi enviado para um processo de networking, você precisa interagir com pessoas, criar novas conexões, então você precisa ser um pouco mais extrovertido nessa situação. Porém, se você foi numa missa de sétimo dia, por padrão você acaba precisa ser um pouco mais introvertido, né? Então, de um lado a gente tem pessoas introvertidas que são mais reservadas, mais observadoras, reflexivas, usualmente são mais calmas. E do outro lado desse eixo a gente tem aquelas pessoas extrovertidas, que são mais expressivas, enérgicas, impacientes e que buscam estímulos externos, enquanto que os introvertidos eles buscam os estímulos na autorreflexão. Agora, quando a gente avança para o eixo Y, a gente está falando do quanto que a pessoa é capaz de controlar os instintos, ou seja, ela pensa e depois ela age. Este é uma forma de controlar os instintos, ou ela age e depois pensa, que é uma outra maneira, que seria o oposto aqui, os dois lados desse eixo, né? Então, o controle dos instintos. Na linha do tempo, é claro que com a maturidade a pessoa tende a pensar um pouco mais antes de agir e ela vai basicamente, de uma maneira muito natural, conforme os resultados forem positivos, fazendo com que a coisa seja um pouco mais instintiva mais uma vez, quando o resultado for positivo. Falando do o eixo Z, falando então da estabilidade emocional, imaginemos o seguinte, né? Imaginemos que se a vida fosse perfeita, praticamente a gente teria uma projeção de emoções e sentimentos muito linear. Porém, é muito comum, né? Na vida de todo mundo acontecem variáveis externas positivas, que aqui na imagem estão sendo representadas pelos círculos da cor azul, e coisas negativas, que são representadas na imagem, representadas pelas bolinhas vermelhas. E o que a gente projeta quando a gente sente uma coisa que chamamos aí de positiva? Alegria, satisfação, felicidade. E quando é uma coisa negativa, sentimentos que incomodam, né? Sentimentos, emoções, tristeza, raiva, medo, e tudo bem. Tudo isso é muito normal de acontecer na vida de qualquer ser humano. Porém, quando a gente fala de estabilidade emocional, a gente está falando que algumas pessoas projetam e possuem uma dispersão muito intensa. Quando ela se sente alegre, muito alegre, passei na prova, vamos lá, agora enche a cara e enche, volta arrastada para casa, vai para o hospital. Todas as projeções de alegria são exacerbadas. E a mesma coisa com a tristeza, com a raiva, com o medo, tudo é muito intenso. Então, quando essa dispersão, a distância entre as projeções positivas e negativas é muito distante, então a gente fala que isso não é uma manifestação de estabilidade emocional, ao contrário. E aí tem também aqueles indivíduos que está assim sempre a projeção negativa dos aspectos negativos é sempre muito intensa. Quando acontecem as coisas, quando acontece uma coisa positiva, olha-se com bastante cautela, não se comemora muito, mas quando é uma coisa um pouco mais triste, que reverbera em projetar-se sentimentos negativos, então isso fica mais intenso. Existem indivíduos que, ao contrário, que tudo é muita alegria e quando acontecem coisas tristes ele acaba
projetando isso, não de uma forma exacerbada, mas as alegrias, a satisfação, a felicidade, todos os sentimentos e emoções positivos com bastante intensidade, o que também não é muito bom. E, portanto, a gente tem aqui, então, basicamente esses 3 eixos, né? A introversão e extroversão, o controle dos instintos e a estabilidade emocional. Somado a isso, a gente tem também a projeção das fases da personalidade, que isso a gente vai falar em outro vídeo, porque é um pouco mais complexa essa fala. Mas para finalizar, eu quero falar aqui um pouco sobre a curva da felicidade, né? Então, os estudos mostram que essa curva, ela é uma curva em formato de U. No começo, o indivíduo ele tem aí, até por características de vigor físico, projeções de felicidade, de interação, mas isso vai caindo à medida que ele se depara com uma realidade onde ele precisa buscar resultados, onde ele vai entrar numa realidade competitiva, ao mesmo tempo trazer um equilíbrio com o colaborativo, e ele vai se deparar em um dado momento também com uma queda desse vigor físico, e uma realidade corporal vai se impor para esse sujeito. Isso vai trazer tristeza, e o pior momento dessa tristeza, segundo os estudos, quando o indivíduo tem aí por volta de 45 anos, depois, quando ele passa desse momento, ele começa então a encontrar respostas mais transcendentais, mais espirituais, de tal maneira que ele consegue olhar para os resultados que ele adquiriu e conquistou ao longo dessa vida, não só os tangíveis, mas os intangíveis, e ele mostra então uma maturidade e começa a recuperar o índice de felicidade. Então é isso que eu queria trazer hoje para vocês, é muito bacana esse estudo. Em breve faremos novos vídeos sobre aspectos que influenciam na construção da personalidade.